Record in Progress! Sejam muito bem-vindos para quem é novo aqui nas nossas aulas. Sempre temos a nossa entrada com Record in Progress. E na aula de hoje, eu vou te passar um direcionamento sobre como que você vai crescer no mercado de agente de IA e fazer dinheiro com o nosso sistema e também os macetes de precificação, como fechar cliente, como construir suas automações, como planejar, enfim, como montar um negócio de verdade com automações e inteligência artificial. Se você tem qualquer tipo de dúvida sobre como usar o sistema Atomic, como que ele pode revolucionar o seu negócio, o negócio dos seus clientes, essa aula ela vai tirar todas essas dúvidas. E eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante que vai fazer vocês raciocinarem sobre tudo que eu tenho a apresentar daqui em diante. Então, nos próximos minutos ou horas, 1 hora e meia aí de aula, eu vou passar para vocês direções. E essa pergunta vai guiar essas direções, tá? Então vamos lá. Responde para mim aqui no chat. Se você automatizasse 9 milhões em vendas mensais para um consórcio de compra de carro, imóvel, seja lá o que for. Imagina então que você entrou numa empresa e você conseguiu fazer um agente de inteligência artificial que fecha mais de 9 milhões de reais em consórcio, em vendas, que seja por mês. Quanto que você acha que, como profissional de automação, você valeria se você aprendesse a construir um sistema para uma empresa que gerasse esse valor todos os meses? Responde aqui no chat, por favor. Digita aí no chat. Quanto que você acha que, quanto você cobraria? Vamos assim, ó, eu quero te contratar para você fazer um sistema para mim e você chega lá e bota o pau na mesa, lá ele, e mostra assim, cara, eu gero 9 milhões para a empresa. Quanto você cobraria de mim? Por mês. Quero saber o valor mensal. Quanto você cobraria por mês? 17 mil? 100 mil? O Henrique falou: configurei exatamente uma IA para vender consórcio, meu primeiro projeto. Você vai ver o quão bom esse mercado é. 1%, 250 mil por É, os mês? caras estão na 3%. porcentagem aí, os caras estão ligeiros, hein? É, os caras já estão espertos. 5 a 10% ao mês, 450 a 900 mil. 900 mil tá barato. Percentual do faturamento. Consórcio paga 4% de comissão. É bom demais. 1% ao mês. 6%. Excelente. E se eu falasse para vocês que um aluno nosso, ele trabalhava num consórcio e ganhava 3 mil reais por mês e pediu demissão? Vou te mostrar isso Meu aqui. nome é Pedro Augusto, tenho 19 anos. Eu conheci primeiro o curso do Automatic Pro em outubro do ano passado, mais ou menos. Estava passando por uma fase difícil da minha vida, com o financeiro lá embaixo. Conheci o curso, na primeira semana eu consegui fechar o meu primeiro contrato de R$ 1.000, fiz uma automação simples para o Instagram mesmo. Logo depois disso, eu descobri uma possibilidade incrível que eu não sabia que ia mudar minha vida do jeito que mudou, isso em outubro do ano passado. Foi aí que eu conheci a formação médica, comprei o curso, assisti às aulas principalmente de lógica, né, mais do que a aula prática em si. Hoje, né, eu trabalho na mesma empresa que eu trabalhava ano passado, mas agora, como pessoa jurídica e parceiro da empresa, eu trago hoje resultado na concessionária, cerca de 8 a 9 milhões de faturamento mensal de consórcio, certo? Então, nisso tudo, eu consigo faturamento para mim mesmo de 20 a 30 mil por mês e estou montando a minha própria estrutura. Resumindo, a formação médica mudou minha vida e a trajetória de tudo que vai acontecer daqui para frente. Então, isso aqui foi um depoimento que o Pedro, não sei se ele tá aí, mas o Pedro deu num evento nosso e ele trabalhava nesse mesmo consórcio e recebia 3 a 4 mil por mês. E aí ele conheceu as automações e ofereceu o serviço para fazer automações para essa empresa. Resultado: construiu uma automação que substituía todo o atendimento no WhatsApp, porque basicamente todas as vendas do consórcio são feitas no WhatsApp ali naquela empresa. Quem já trabalhou em empresa de consórcio sabe, mas praticamente todas as vendas assim hoje em dia ou é ligação ou é WhatsApp. E ele colocou um agente de IA. Obviamente, essa empresa de consórcio tem um volume de lead muito grande. Resultado: 8 a 9 milhões de faturamento mensais e ele foi comissionado. Ele pediu demissão por quê? Porque ele quis entrar como PJ. Então, ele saiu daquela empresa que trabalhava como CLT e começou a trabalhar como PJ, gerando mais resultado para ela. E por que que essa pergunta, esse depoimento, ele vai guiar muito a aula de hoje? Porque ele tem um insight que, se você é esperto, você já pegou. Que é a maior oportunidade que você tem para você poder vender
os seus agentes de inteligência artificial é dentro do mesmo ciclo em que você já está inserido na sua vida muitas das vezes. Às vezes você já trabalha num negócio, às vezes você já trabalha numa empresa, você já está num cargo ali, às vezes de vendedor que seja, de atendente, às vezes você trabalha numa empresa de engenharia, e ali tem justamente na sua cara, na sua frente, a pessoa que pode contratar o seu serviço, que foi o caso do Pedro. Ele saiu de ganhar 3, 4 mil por mês para ganhar 20 mil por mês dessa mesma empresa, fazendo muito menos. Agora construindo automações e trabalhando com algo muito mais divertido. Outro aprendizado que você pode tirar desse mesmo depoimento é que, através de uma visão ali que ele teve de que podia gerar vendas, ao invés dele cobrar 4 mil para fazer uma automação, 3 mil para fazer uma automação, ele viu imediatamente o valor que a automação poderia gerar e falou: cara, eu vou cobrar comissão. Qual foi a mente dele? Cara, se eu cobro comissão, para o empresário vai ser interessante porque, de início, ele pode não ter custo nenhum e ele vai pensar: ah, se esse trem não vender nada, eu não tenho que pagar nada, certo? Então ele conseguiu fechar o contrato mais rápido. Mas como ele teve a visão de que aquilo geraria faturamento, geraria venda, o que aconteceu? Ele recebeu o comissionamento e através desse comissionamento ele chegou a receber 20 a 30 mil, está recebendo 20 a 30 mil e aumentando e crescendo com o agente de IA. E o melhor é renda passiva praticamente, né? Porque o agente de IA que está vendendo, não é ele. Então, diferente de um vendedor que teria que ficar lá todos os dias conversando no WhatsApp, ele não tem. Ele vai ter que fazer a manutenção do agente e teve esse benefício, tá? Então, esse é mais um aprendizado. Dois aprendizados aqui. Cara, no seu próprio ciclo de amizades, de empresas que você já trabalhou, as pessoas que você conhece, pode estar o seu próximo cliente. Número dois é a visão que você tem que ter sobre o valor que você gera e não sobre a automação que você entrega. E essa aula eu vou te ensinar exatamente como que você vai ter essa visão e como que você vai ter muito mais clareza, vai esquecer esse trem aí de N8N, essas coisas técnicas que mais ofusca sua mente do que realmente bota na direção de ganhar dinheiro nesse mercado e como que você vira o patamar aqui de ver realmente solução de problemas com as ferramentas. Vou te mostrar isso aqui, tá? Então vou te perguntar aqui, quem tá aqui, primeira pergunta, quem está aqui puramente para aprender Evolution API, N8N, qual API de WhatsApp é melhor, enfim, tá aqui aprender só ferramenta. Digita um no chat, por favor. Quem tá aqui para aprender coisa técnica, só coisa técnica? Digita um. Excelente. Gostei do silêncio. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem está aqui para aprender ferramenta para ter mais tempo, liberdade e dinheiro? Digita um. Então, se você digitou um para essa segunda pergunta, aí sim eu tô aqui para te ensinar. Não que eu seja um guru que vai te ensinar somente o floreio do mercado e, obviamente, a gente precisa de técnica, né? E vai deixar de lado ali toda a questão importante de N8N, etc. Mas é uma coisa que eu aprendi aqui, meu mago. Nesse mercado de automações e inteligência artificial, ganha mais, tem mais tempo, conquista mais liberdade quem segue nesse mercado tendo as ferramentas como instrumento de trabalho, como secundário. Você começa pensando em problemas. Cara, vamos ver, só para você pegar a visão aqui. Quantos problemas você tem na sua vida? Se eu te perguntasse aqui, se você pudesse contar nos dedos, enumera os problemas que você tem na sua vida aí. Digita aí no chat quantos problemas que já veio na sua cabeça aí que você tem na sua vida, só na sua vida. Digita no chat aí, 114, o Bruno. Eu tenho uns 75, eu tô um pouco mais de boa que você, Bruno. Digita aí no chat. Ah lá, 55.485, um problema. Então você tá bom. 989.999. Então, assim, é incontável. Tem um tiquinho bom, como diria o Vegeta, mais 8 mil, uns 180. Então, lotar de problema, certo? Cara, problema todo mundo tem. E aí a gente tem um insight aqui, né? O primeiro empresário que surgiu no planeta Terra, ele teve esse insight. Como que surgiu o primeiro empresário? Ele estava lá na colheita, colhendo milho. E ele tava pensando, falou assim, cara, pô, colher milho não tá dinheiro, tô trabalhando o dia inteiro e colho milho e tô vendo, cara, trabalhar pra caramba. Meu pai disse que trabalhar demais dava dinheiro. E tá lá.
Na época dos homens da caverna, andando só com a tanguinha assim, barbão, aquele estereótipo lá do homem da caverna mesmo, só catando, colhendo fruta, colhendo coisa na terra. Até que ele chegou e falou assim: Cara, temos muito problema aqui. É gente fugindo de leão, é caverna com goteira, a chuva alagando as cavernas. A gente não tem nada para esquentar nós. E aí começaram lá, vou inventar o fogo. Aí, pô, inventou o fogo para esquentar. Aí já começou a ensinar os outros que podia esquentar e começou a cobrar uma mentoria. E cobrava 6 sacos de milho para ensinar a fazer milho. Para ensinar a fazer fogo, na verdade. E aí depois ele falou assim, pô, se eu pegar as palhas do milho e criar aqui, emendar tudo e criar um telhado, já começou a vender para quem tinha goteira. Essa história que eu inventei agora na minha cabeça, tá? Nem existe essa história, obviamente. Mas é só para vocês entenderem que nessa história aqui, cara, que o que realmente traz dinheiro para as pessoas, o que realmente enriquece um empresário, que enriqueceu Steve Jobs, Tio Zuck, inclusive eu tô lendo o livro de Steve Jobs e ele fala exatamente sobre resolver problemas das pessoas, né? Cara, o que enriqueceu essas pessoas foi identificar problemas pelos quais as pessoas estavam dispostas a pagar bem por eles. Porque igual você tem aí na sua vida 1 milhão de problemas. Mas se eu pegar um problema seu ali, por exemplo, você tá com um pelo encravado no joelho. É um problema, porque às vezes tá dolorido. É um pequeno problema, mas é um problema. E eu te cobrar R$ 100 para tirar esse pelo encravado seu. Você fala, não, cara, eu mesmo vou aqui, espremo e ainda tem. Nó, gostoso, ainda adoro tirar pelo encravado. Pronto. Você mesmo tira, certo? Então ninguém paga por esse problema. Agora, se você tiver com uma dor de cabeça que não sai há mais de anos, aí você tá 5 anos seguidos, tendo dor de cabeça, enxaqueca, já foi em todos os médicos e não resolveu. Eu chego pra você e falo assim, cara, se você tomar essa pílula minha aqui que eu desenvolvi, você nunca mais vai ter dor de cabeça. E você não precisa me pagar, você vai tomar e vai resolver. Se você não precisa me pagar, se não, vamos supor que as pessoas fossem honestas, né? Você não precisa me pagar se não der resultado. Só que se der resultado, você vai ter que me pagar tudo que você tem aí. Você compraria a pílula? Vamos supor que você fosse honesto ali e realmente se melhorar a sua dor de cabeça. Você tem 1 milhão de patrimônio. Obviamente você compraria essa pílula, né? Pra resolver sua dor de cabeça ali, porque é uma dor que você não tá aguentando mais 5 anos. O que essa analogia tem a trazer pra você aqui? Cara, que a maior questão, principalmente no mercado de automações, não é sobre a ferramenta que você usa, não é sobre o tipo de automação que você faz, não é sobre o nicho que você está. É sobre quanto vale o problema que você decidiu resolver nesse mercado. E a forma com que você faz para vender a solução desse problema. Então, por exemplo, o Tomic CRM, tá? Esse sistema que a gente vende para vocês, que a gente mostra para vocês, que a gente construiu para vocês sob medida para os alunos, esse sistema, eu não criei ele por diversão e porque eu achava bonitinho. Eu comecei a criar o Tomic CRM porque eu percebi problemas no mercado e problemas pelos quais os alunos, as pessoas estavam dispostas a pagar. E você pode anotar, o Tomic vai ser uma empresa multimilionária, tá? Porque a gente decidiu resolver um problema multimilionário do mercado. Quais problemas? Diversos. Dificuldade para integrabilidade entre ferramentas, então as pessoas tinham CRM e era difícil de integrar esse CRM no N8N. Dificuldade para montar seus agentes, então a gente está desenvolvendo um sistema top para implementar, fazer implementação guiada com você, te ensinando. É praticamente um robô pegando a sua mão, tomando conta da sua tela ali, te ensinando a fazer automação. Então a gente começou a criar uma solução para esse problema. Não é um problema pelos quais as pessoas pagariam 20 mil para resolver, mas é um problema do qual mais de 20 mil pessoas pagariam R$ 100 por mês para resolver. Então, um exemplo. Então tem muitas pessoas que pagariam um valor bacana por isso. Então, a mesma coisa acontece no mundo das automações, tá? Então, o que você precisa entender é que, ó, esses alunos aqui, desses depoimentos, eu trago o depoimento para vocês verem que é possível, para vocês verem que não é só falácia, que não é só lero-lero de guruzinho da internet. Esses alunos aqui, ó, que fecham contrato de 7 mil, fecham contrato de 15 mil, fecham contrato de 13 especialistas de 5 mil, eles têm uma parada em comum. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Eu quero que você veja essa frase aqui, ó. Pela primeira vez, me sinto confiante, sempre sabendo que tem uma solução forte que as empresas precisam. Olha que interessante. Normalmente, num depoimento
que você vê aí as pessoas postando, ah, ganhei dinheiro, comprei sei lá o quê, comprei o leite. Não. Aqui você vê que o cara já tá com a visão de, cara, eu tô feliz, tô confiante que agora eu tenho algo que as empresas precisam, tenho uma solução. Então essa é a cultura que a gente tem aqui dentro e que tem feito realmente os alunos fecharem contratos como esses aqui, ó, contrato de 68 mil, 8 mil. Por quê? Eles aprenderam a resolver problemas que as empresas estão dispostas a pagar bem por isso. Tá? E aí eles usam ferramentas como N8N, Evolution, ManyChat e etc. como ferramenta para solução de problema. Então essa é a primeira chavinha que eu sei que parece clichê, mas o óbvio precisa ser dito. Essa é a primeira chavinha que tem que virar na sua mente aí. Cara, você tem que parar de começar a preocupar demais com quais ferramentas, qual que vai ser a API que você vai usar e começar a preocupar primeiro com qual problema que você vai resolver. Esse é o 80-20, tá? 80-20, para quem não sabe, é princípio de Pareto. 20% das coisas que você faz na sua vida gera 80% do seu resultado. 80% das coisas que você faz vai gerar apenas 20% do resultado que você tem na sua vida, tá? Então, é só você pegar aí na sua vida as coisas que você faz. Você vai ver que apenas 20% daquilo que você faz realmente importa e gera resultado. E os 20% aqui é realmente você identificar problemas pelos quais você vai criar a solução e vender a solução desses problemas, tá? Então é isso que você precisa enxergar no mercado de automações. Você não está aqui para construir automação. Você está aqui para resolver problema com automação, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você entenda que eu, Rafael Melgaço, ó, a gente aqui ó, tem plaquinha da OpenAI, 10 bilhões de tokens gasto, tá? E beleza, isso aqui é uma conquista de gasto. Mas para você gastar dinheiro, você tem que ter ganhado dinheiro, né? Então, só você jogar nos cálculos aí, ó, vamos pegar aqui, e hoje o token tá mais barato, mas só para você ter uma noção aqui, ó, o quanto de dinheiro que a gente já fez com automações, ó, vamos pegar aqui Token Calculator e vamos pegar aqui LLM Run Calculator, não dá para colocar pelo número, né? Não vai dar. Mas 10 bilhões de tokens, eu posso dizer o quanto que a gente já gastou. Só de token a gente já gastou mais de 100 mil reais, quase 100 mil reais aqui dentro, tá? Enfim, mais de 9 milhões de reais faturados aqui nesse mercado de automações e inteligências artificiais. Só que tem um grande porém. Muitas pessoas veem lá Rafael Melgaço fazendo automação e sei lá o quê, e acham que eu sou programador, que eu vim da área técnica, que eu fiz alguma faculdade disso e etc. Não vim, meus magos. Eu sou nada mais, nada menos que um ex-vendedor de perfume, um ex-vendedor de palha italiana, trabalhei na Rinodê, vim do mercado de venda de curso para vender curso. Eu sou um cara que adquiriu ao longo da vida a habilidade de vender e resolver problema. E por isso, aqui hoje, eu aprendi a fazer dinheiro com qualquer coisa na minha vida. E a automação hoje em dia, na época que a gente está vivendo, é a melhor coisa que tem. Mas se acabar a IA, eu sempre vou pensar, cara, qual que é o maior problema que a humanidade enfrenta hoje? E ia arrumar uma forma de resolver algum problema dentro daquela categoria. Só um pedacinho já dá para enriquecer ali, tá? Então eu quero que você entenda que inteligência artificial não resolve nada sozinho. Se você não souber direcionar ela para o lugar correto, tá? Então aqui você vai ver em skin the game mesmo, meu mago. O que é skin the game? Quer dizer que você vai ver um direcionamento, vai ter clareza a partir de alguém que realmente pratica o que está falando, de realmente alguém que está no jogo de usar inteligência artificial, tá? E mesmo usando muito a IA, eu posso te dizer, o maior impacto que a gente tem, o que realmente faz a gente ter grana aqui, é escolher o problema para a gente resolver de forma correta. Então bora começar aqui. Vamos entender primeiro o que é uma IA humanizada. O aluno perguntou assim, ó, ok, qual seria o problema principal das empresas? Vendas. Qual seria um exemplo de solução passo a passo? Ao longo da aula você vai entender exatamente sobre isso, viu? No pilar de fluxo de trabalho, viu, Denner? E aí, para você entender o fluxo de trabalho, você precisa entender primeiro o que é uma IA humanizada. A IA humanizada é um conceito importante para vocês entenderem os próximos passos aqui. Primeiro, vamos entender o que é uma inteligência artificial. Inteligência artificial, todo mundo sabe o que é, mas eu vou repetir, vamos fingir que vocês não sabem. Inteligência artificial é quando o computador parou de apenas fazer cálculo 01, 01, 01, 01, apaga pixel, apaga pixel, acende pixels, tomar decisões com base em códigos binários, né? E aprendeu a raciocinar, aprendeu a pensar como seres humanos. E aí começou a utilizar um outro tipo de cadeia de pensamento, e aí isso é a inteligência artificial. É quando o código aprende a aprender, ele aprende a pensar. Então isso é inteligência artificial. Ok. Então, uma inteligência artificial aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a raciocinar como um ser humano,
não adianta nada. Então, inteligência artificial sozinha não adianta nada. Por quê? Ela vai raciocinar em cima de coisas que você pedir para ela raciocinar. Só que se você não der um bom direcionamento para ela, se você não der boas ferramentas para ela trabalhar, não vai resolver nada. E aí é que surge a IA humanizada. A IA humanizada, ela nada mais é do que quando você implementa na inteligência artificial a capacidade de. Não, não estou fazendo analogia agora não. A capacidade de pensar, agir, executar, acessar sistema e resolver problema de forma correta, tá? Então, inteligência artificial humanizada, para resumir, é a inteligência artificial que tem a mesma capacidade de atuar num cargo de uma empresa que um ser humano atuaria. Então, isso é IA humanizado. Então, vamos supor, ChatGPT puro é uma IA humanizada? Não. Por quê? Você coloca o chat GPT para atuar como um vendedor. Você consegue colocar o chat GPT para atuar como um vendedor numa empresa? Só se você pedir, só se você treinar ele e pedir para o cliente, ó, em vez de você conversar comigo, abre o chat GPT e conversa e manda todas as mensagens lá para ele, por favor, tá? Só se você fizer isso. Isso não vai fazer sentido, né? Ok. Agora, se eu colocar o chat GPT com a capacidade de acessar o sistema da minha empresa, ver a base de clientes, acessar o CRM, colocar ele para entender sobre os meus produtos, saber os preços dos meus produtos, saber mandar um link de um produto. Se eu colocar todas essas capacidades e ainda atuar no principal canal de venda mundial, que é o WhatsApp, ele é capaz de assumir a posição de vendedor? Sim ou não? Digita um no chat se você acha que sim. Entendeu agora a comparação? Chat GPT não vende nada. Você não vai colocar o cliente para conversar com o Chat GPT. Agora, se você posiciona a inteligência artificial, número um, em um canal onde as pessoas estão propícias para comprar, que é o WhatsApp, e você mune essa inteligência artificial com as ferramentas, o conhecimento e os dados necessários para ela responder corretamente, para ela acessar o sistema, para ela mandar o link correto e fechar a venda de forma autônoma, aí acabou. Então, inteligência artificial humanizada é isso. É quando você pega a IA e dá a ela a capacidade de atuar como um ser humano. Por isso que vem humanizada. Então, IA humanizado, ao contrário do que muitos pensam, não é a IA que responde bonitinho. Ah, ela é simpática. A IA ela é humanizada porque ela tem, nossa, ela tem uma intuição humana muito bonitinha. Não, a IA humanizada, nesse contexto aqui, é a IA que tem a capacidade de atuar num cargo. Não é a IA que responde kkkk, não é a IA que manda emoji. É isso aí. É a IA que realmente acessa um sistema, consegue trabalhar como um ser humano. E cumpriu o papel do ser humano, ok? Então esse é a IA humanizado, beleza? E aí, já perguntaram ali, ah, me dá um exemplo de um fluxo de trabalho para poder resolver problemas com inteligência artificial. Então você precisa primeiro entender, né, o conceito. Onde está o dinheiro no mercado, então, meu mar? Vamos entender aqui o seguinte. O mercado de inteligência artificial, ele é muito pequeno ainda, como você pode ver nesse gráfico, tá? Então, isso aqui, ó, já quebrando aquela objeção que muita gente pensa, ah, o mercado está saturado, mercado de inteligência artificial, já tem muita gente trabalhando, não tem mais espaço, tem muita gente. Quem aqui, por exemplo, seja sincero, digita 7 no chat aqui, quem aqui acha ou já achou que o mercado de inteligência artificial estava tarde demais para você entrar? Achou que já tinha gente demais e que não tinha espaço para você? Luizão? Tem mais alguém aqui que achava que a IA estava saturada? Ok, beleza. Então, para você que acha que a IA está saturada, dá uma olhada nesse gráfico. Antes da gente entrar nos mercados que dão dinheiro, eu vou te mostrar o porquê que essa fase que nós estamos vivendo aqui é a melhor fase que existe para você entrar, tá? 2024, 2025, crescimento quase nulo, tá? Um crescimento muito pequeno no mercado de inteligência artificial. Que são esses dados aqui, tá? Ó, aqui dentro desses dados, essa corzinha azul aqui representa a quantidade em faturamento de bilhões de dólares em produtos relacionados à inteligência artificial. Então, por exemplo, se você é uma empresa, você vende agente de AI, você vendeu 1 bilhão, você está aqui nessa estatística contribuindo com um pauzinho aqui que representa 1 bilhão de dólares de faturamento, ok? Então, o mercado de 2024 e 2025, eles foram bem próximos. Ou seja, quer dizer que a circulação de dinheiro relacionada a vendas de produtos de inteligência artificial de 2024 para 2025 não aumentou tanto. É por isso que cria-se uma expectativa, uma sensação de saturação, porque realmente o mercado dá uma estagnada. Mas isso é normal em todos os mercados. Todos os mercados
assim foi com o Bitcoin, assim foi com a internet, assim foi com o mercado de smartphone. Você, como consumidor, não sente esse impacto, tá? Porque esse impacto está atrelado a quem vende, a quem realmente está circulando o dinheiro, não a quem é o consumidor final. Mas, então, por exemplo, Bitcoin estagnou por um período. A venda de computadores, a venda de celulares estagnou, não é que estagnou, mas o crescimento deu uma diminuída, deu uma desacelerada e depois acelera de novo, tá? Isso é normal com todos os mercados. Então, com base em histórico de outros mercados, as projeções do mercado de A é feita. A gente está na fase que é uma fase de estagnação e é um acerto de contas, vamos dizer assim. Então, é uma fase do mercado onde deu muita merda com IA, onde a IA fez muita cagada, onde muita gente tomou prejuízo, onde muita gente investiu em inteligência artificial e ela não cumpriu com o propósito dela. E aí o que acontece? As empresas retraem um pouco o investimento, para de investir um pouco, para realmente entender qual que é a melhor forma de ser feita. Aí as empresas param de vender. O tio Zuck, por exemplo, dono da Meta, dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, ele mesmo começou a demitir um monte de gente. E pasmem, ele demitiu um monte de gente da área de IA. Então ele começou a demitir um monte de programador, demitiu um monte de gente da área de inteligência artificial, começou a reduzir os investimentos nessa área. Por quê? Porque era momento deles trabalharem melhor no produto, deles trabalharem melhor nas soluções. Então o mercado é uma estagnada porque eles entram num outro tipo de corrida. Ela não afeta diretamente mais a economia, porque está sendo criada uma raiz. Está sendo criada uma raiz que ninguém vê, mas que quando cresce, a parada estoura. Então, que fase que o mercado está vivendo? As pessoas que estão no mercado há mais tempo, elas entraram numa caverna e elas estão começando agora a pegar todos os aprendizados dos últimos anos, todas as falhas, todos os erros, para começar a construir melhores soluções e soltar no mercado com pioneirismo. E isso vai acontecer. Então, a galera esperta tá pegando os aprendizados, os erros do que aconteceu antigamente, no antigamente que eu digo é um ano, nos últimos 3 anos aí, que é um antigamente do mercado já é muito curto, para realmente monetizar de forma mais pesada nos próximos anos com algo mais certeiro. E aí o que está acontecendo? Eu já identifiquei a minha tendência, eu já identifiquei a nossa tendência aqui do mercado de atendimento e inteligência artificial. Tem tudo a ver com Tomic e etc. A gente reduziu muito campanha, a gente reduziu muito a parte de vendas para a gente formar um produto para a gente voltar a vender. E aí, qual que é a visão do mercado? 2026, olha como que 2025 para 2026 o crescimento já é projetado para ser maior. Não é uma garantia, mas a projeção é feita com base em históricos muito sólidos e ela é feita pela Fortune Business Insights, tá? Então são feitas por empresas especialistas em pesquisas e etc. Então aqui você vê que 2025 para 2026, crescimento enorme, tá? Pode parecer pouco, mas olha a comparação. 2026 para 2027, 2028, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10, para 30 e de 30 para 32, olha o salto exponencial. Rafa, mas de onde eles tiram esses números? Projeções com base num padrão de comportamento humano, com base num padrão de comportamento de mercado, ok? Então, quem entra aqui hoje pode parecer que está saturado, mas se você cria uma empresa sólida aqui, preocupa em criar uma solução para um problema, você se especializa a solucionar um problema muito forte, que vai durar para sempre, um problema que empresas nunca vão deixar de ter, e se posiciona para em 2032 estar muito bem posicionado ali, você pode ter certeza que você vai enriquecer muito. Por que foi necessário essa introdução desses dados para a gente falar sobre o mercado de inteligência artificial? Porque justamente eu vou te ensinar sobre como mapear onde estão os melhores problemas para você resolver agora, para você trabalhar em criar um produto, para que no futuro você enriqueça muito mais rápido do que você enriqueceria se você tentar fazer um monte de coisa de forma aleatória, tá? Então vamos raciocinar aqui, meus magos, que tipo de mercado que pode surgir enquanto existir ser humano, nunca vai deixar de existir. Número um, empréstimo, consórcio, empresas sempre vão emprestar dinheiro uma para outra. Comida, plano de saúde, roupa, imobiliária, você sempre precisar de um lugar para morar. Hospitais, faculdades, educação. Ah, mas educação tem inteligência artificial. Não, educação não. Eu posso botar minha mão no fogo. Educação não vai acabar. Enfim, discussão para outra hora. Ok, varejo, compra de produtos físicos, não vai acabar. Pode mudar o tipo de produto físico que está sendo vendido, mas não acaba os bens de consumo, não acaba a imobiliária, não acaba a faculdade, não acaba a clínica médica. Enquanto existir ser humano com vaidade, vai ter gente querendo botar botox no rosto, vai ter gente querendo ficar parecendo Eduardo Costa, vai ter gente querendo. Enfim, sempre vai ter gente querendo
fazer um procedimento estético. Isso é surreal. Vai ter gente sempre querendo produzir conteúdo. Então, o que eu quero passar? Primeiro princípio. Se você quer criar um negócio sólido que vai durar, já pensa isso, cara, que tipo de mercado nós vamos chegar numa solução já relacionada à automação. Você vai ver que tipo de mercado não vai deixar de existir por conta da IA. Ok, mapeou? Então eu já te passei vários aqui. Beleza. Você vai escolher um mercado que tem mais a ver com o seu contexto de vida. Então vamos supor que você escolheu o mercado, por exemplo, de imobiliária porque você já foi um vendedor de imóveis, porque você já foi um corretor de imóveis, ou porque você simplesmente foi o estagiário do cafezinho lá na imobiliária do seu bairro ali. Independente de qual seja o cargo. Se você tem um contexto trabalhando numa empresa, você conhece pelo menos a rotina daquela empresa. Já é excelente, tá? Então você vai saber o quê? Quais problemas aquela empresa enfrenta. Então, por exemplo, você trabalhou numa imobiliária e você viu que todo mês o fechamento era um saco para recolher documento e sei lá o quê. E aí tinha que ver quais documentos tinham. Ah, enfim, você viu que tinha um problema lá recorrente que era todo mês o mesmo saco. Beleza. Você já está aí um problema que você identificou no seu contexto de vida. Agora, que é uma coisa mais, assim, certeira mesmo, que é um problema recorrente, e eu te garanto, assim, eu posso te dar minha palavra, que, cara, esse problema não vai acabar tão cedo, porque o ser humano é cabeça dura, então vai ter muito mercado. Atendimento. Vou te falar, ó, atendimento e vendas, tá? Por quê? Número um, toda empresa para sobreviver precisa de venda. Então, tudo que eu te falei aqui de mercados, que são mercados que nunca vão deixar de existir, eles não deixam de existir por quê? Porque tem consumidor para esse mercado. Se tem consumidor para esse mercado, tem que ter alguém para vender para esse consumidor. Tem que ter uma forma de alguém fazer a transação entre comprador e vendedor, certo? Então, vendas também é uma área onde nunca vai deixar de existir. Atendimento. Quem aqui, por exemplo, já foi mal atendido a ponto de querer sair na porrada com o atendimento da Vivo, com o atendimento da Localiza, com o atendimento da Unimed? Eu hoje. Eu direto, né? Hoje em dia eu tô mais na paz, mas direto dá umas dor de cabeça aí. Então a gente sabe uma hora em call com a Vivo. Você tá doido, irmão. Você tá doido. Então a gente sabe que o mercado de atendimento é uma droga. Igual minha esposa esses dias, aniversário do meu filho, terça-feira agora. Aí fizemos uma festinha lá no salão de festa. Aí encomendou os donuts. A festa era 6 horas. Aí encomendou os donuts para 5 horas. Ela esqueceu ali, falou: não, não pegou a questão do horário, que ficaria corrido, tinha que chegar no salão mais cedo. E ela mandou uma mensagem pro cara cedo, 11 horas da manhã. Tem como se adiantar um pouquinho, 4 horas da tarde, só para eu poder pegar mais cedo, que a festa começa às 6, etc. Aí o cara respondeu assim pra ela, desse jeito, vou ver. 4h40, ele fala assim, aqui, não deu tempo não, que estamos cheios de pedido. 4h40. Então ela mandou uma mensagem, ele falou, vou ver. E aí, 4h40 ele vai e responde ela, falando, né, que não ia dar, não. Faltando 20 minutos pra ela pegar. Ou seja, cara, se fosse um negócio ali e onde ela poderia cancelar, ela teria cancelado. Não cancelou porque a festa estava em cima, né? Mas é uma mercadoria que só ali de donuts que foi encomendada é 300, 400 reais. A venda de 300, 400 reais que ele poderia ter perdido por conta do atendimento ruim. Então, atendimento em empresa no Brasil é muito ruim. É um mercado que tem muito problema ali. Resposta lenta, atendimento ruim, atendimento desumanizado, um atendimento feito por humano desumanizado. Olha que ironia. A IA tá mais humana que o próprio ser humano no atendimento. Enquanto a IA tá respondendo bonitinho, com emoji, com empatia, buscando entender o problema do cliente, o ser humano tá respondendo vou ver e não retornando com solução nenhuma, né? Então, enfim, a gente tem aqui duas áreas de muito problema que é atendimento e vendas. Então, se você junta atendimento e vendas e escolhe um setor que é um setor que não vai acabar tão cedo, que são esses que eu te citei, tem muito dinheiro aí. Por quê? Porque as empresas cada vez mais vão ter mais consciência e vão estar mais atrás de pessoas que podem resolver esse problema. Então, quanto mais um concorrente, por exemplo, tem uma clínica aí na sua cidade. Aí vamos supor que você já tentou fechar uma clínica e ela não quis fechar com você porque ela não confia na IA. Só que vai acontecer o seguinte: o concorrente dela vai confiar. Aí o concorrente dela vai botar uma IA. Aí o outro concorrente bota uma IA também. O que vai acontecer? Essa clínica que falou para você que não queria porque não confiava na IA vai falar assim: pô, meus concorrentes estão colocando IA. Vou ter que colocar também. Então o que acontece com o crescimento do mercado? O próprio crescimento abre mais crescimento.
Porque o ser humano é Maria vai com as outras. Então, o ser humano, a partir do momento que ele vê que tem outras pessoas comprando, ele compra também. Você, por exemplo, já entrou numa fila no restaurante, ou já entrou num tipo de fila aí, só porque era uma fila, você nem sabia de que era. Era uma fila, você entrou porque, pô, deve ter alguma coisa aqui. Já entrou no restaurante cheio só porque tava cheio? O ser humano tem isso ali, né? É a mesma coisa que vai acontecer no mercado de ar. Esse crescimento aqui, ó, esse gráfico aqui, vai acontecer dessa forma também, tá? Vou ver. Verbo. Então, beleza. Já está aqui uma direção. Só que eu sei que isso aqui às vezes ainda pode ficar um pouco genérico. Então vamos entender formas de você mapear problemas, construir soluções com inteligência artificial e responder a dúvida do amigo lá sobre fluxo de trabalho. Qual é o fluxo correto? Ok. Então, meu mago, para você vender problemas, já dá para você começar a trabalhar no princípio e na prática de você saber analisar todo o fluxo de trabalho de um problema, fazer engenharia reversa de um problema. E para isso a gente tem o nosso método de três pilares para construir uma empresa de valor, tá? Pilar número um, tá? Se você quer construir uma empresa de valor, você precisa primeiro criar algo que as pessoas realmente querem. Já vamos me aprofundar nisso ali. Depois, você precisa ter como entregar isso que as pessoas querem. E três, você precisa ter como capturar valor disso que as pessoas querem, né? O que é capturar valor? É a forma de monetizar isso. Então, por exemplo, você pode capturar valor de automação de duas formas. Você pode fazer como um aluno nosso que vendeu uma automação por R$ 2.500 e a recorrência de 200 conto. Ou você pode fazer como o Pedro, que vendeu uma automação até mais simples do que essa desse aluno e começou a ganhar 20, 30 mil por mês, trabalhando muito menos do que o cara que vendeu uma automação de 2.500 com a recorrência de 200 por mês. Qual que é a diferença? A forma de capturar valor daquilo. A forma que ele cria valor, a forma que ele entrega valor, a forma que captura valor muda. A automação é a mesma, mas esses três pilares mudam. A visão de negócio muda. Então, criar valor é sobre você saber criar um pacote, uma embalagem para sua automação. Entregar valor é você saber entregar uma experiência diferente para o seu cliente através da sua automação. E capturar valor é a forma com que você vende o seu serviço e cobra esse serviço do seu cliente. Então, é aqui em capturar valor que você entende, por exemplo, sobre como precificar mais, sobre como conquistar o cliente por mais tempo, cobrar por mais tempo, ter mais recorrência. Você vai entender isso aqui, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos focar em como que você entrega valor, ou seja, como que você realmente constrói uma solução que vai entregar valor recorrente para um cliente e como que você cobra por isso, como que você precifica o seu serviço de automação aí. Então, vamos entender aqui a anatomia de um agente de IA antes de tudo, tá? Então, um agente de inteligência artificial ali, ele tem uma API de WhatsApp, ele tem uma ferramenta de orquestração, aqui não está com a palavra certa, que é a orquestração de workflow, o N8N, que ele acessa uma IA, que acessa um sistema, e ele acessa e ele toma conta do WhatsApp para acessar ferramentas, etc. Então, para você construir essa solução, você vai usar uma ManyChat, um N8N, com um GPT e um Tomic. E isso vai atuar como um vendedor, vai atuar como um atendente, vai atuar como um suporte. E o foco é gerar resultado e resolver problemas do cliente, tá? Ok. Então, quais são as principais ferramentas que a gente tem aqui? Tá? Vou passar mais rápido aqui para isso aqui para não ficar muito longa essa parada aqui. A gente tem esses sistemas, tá? Depois a gente volta nele. Acho que o slide ficou na ordem errada aqui. Então, beleza. Quais são os três pilares, então, da implementação humanizada para você? Esses três pilares é muito importante porque essa prática de implementação humanizada, você vai entender exatamente como cobrar, como precificar, que tipo de automação vender, e etc e tal, tá? Então, primeiro pilar, meu grande mago, fluxo de trabalho. O primeiro pilar pelo qual você vai estudar. Quem é que tinha perguntado por onde começo? Qual que é o primeiro lugar que eu estudo? Quem é que tinha essa dúvida? Foi o Denner, né? Ah, tinha o Adriano, tinha mais gente com essa dúvida aí. Por onde começa? O que que eu estudo primeiro? Tá aí já a resposta. Primeira coisa que você vai estudar é sobre fluxo de trabalho. É sobre entender fluxo de trabalho, é sobre planejar fluxo de trabalho, é sobre entender o que que é um fluxo de trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Quando você chega ali num. Vou pegar, você contrata uma pessoa para limpar a sua casa, você tem duas formas de orientar essa pessoa para fazer a limpeza na sua casa. Elas podem chegar lá e você fala assim: limpa a casa aí.
né? Ele não dá instrução nenhuma. Pronto, tá, chega aí, pronto, beleza. Toma aqui a pá, o rodo, o pano de chão e etc. No final, quando você terminar, você me avisa pra eu te fazer o Pix. Ok, essa é uma forma. Não tô pegando a parte de educação aqui, tô pegando só a parte de fluxo de trabalho. Ok, agora se a pessoa chega na sua casa e você chega e fala assim, ó, cara, vem cá que eu vou te mostrar aonde estão os produtos de limpeza, tá? Ó, toda vez aqui em casa a gente tem uma rotina de almoçar meio-dia, tá? A gente tem aqui, eu acordo tal hora, etc e tal, e eu quero que você limpe a casa para a gente poder ter uma rotina mais harmônica ali, né? Por exemplo, você não tá limpando a cozinha na hora do almoço, então vamos criar uma rotina harmônica aqui, beleza? Então vamos lá, primeiro, ó, aqui fica o lugar onde tá a vassoura, o pano de chão, produto de limpeza, etc. Aqui fica meu quarto, aqui fica a cozinha. O que que você vai fazer? Todo dia de manhã, você pode começar arrumando a cozinha, porque é onde vai estar as louças do dia passado. Aí depois que você arrumar a cozinha, você pode ir lá e arrumar os quartos, porque a gente já vai ter acordado e você pode limpar os quartos. Enquanto isso, a gente vai estar trabalhando, vai estar na rua e etc. Né? Você vai limpando os quartos, etc. Terminou de limpar os quartos, você pode começar a preparar o almoço. Porque aí, na parte da tarde ali, a gente chega ali de casa para almoçar, às meio-dia, você pode preparar o almoço. Depois de preparar o almoço, aí você pode arrumar a bagunça do almoço e terminar de arrumar o restante da casa, os corredores, banheiro e etc. E finaliza seu expediente. Ok. Você entende que, cara, não fica muito mais fácil para um profissional trabalhar quando você chega para ele e fala tudo que ele tem que fazer? Você concorda comigo que imagina você, cara, não, eu vou, tô precisando de dinheiro, sei lá o quê, não, eu vou fazer ali uma faxina na casa de alguém. Você concorda comigo que essa pessoa, na hora que você chega lá e ela te fala tudo isso, fica muito mais fácil para você, até o trabalho fica mais leve, porque você sabe exatamente onde estão os trem, o que que você tem que fazer, sua cabeça não fica confusa, certo? A mesma coisa acontece na hora de você construir as suas automações, construir os seus agentes de IA, tá bom? Por quê? Muita gente acaba construindo as automações sem antes pensar nesse fluxo de trabalho. Muita gente acaba tentando vender uma automação sem antes pensar nesse fluxo de trabalho. E aí o que que acontece? Quando você vai montar uma automação e você não sabe o que que aquela automação tem que fazer, como que ela tem que fazer, e aí você sai simplesmente abrindo o N8N e tentando construir a automação, a sua cabeça dá o famoso tilt. Quem aqui, por exemplo, já pegou aí um papel para desenhar alguma coisa, para escrever alguma carta, para escrever algum poema para alguém, sei lá, fazer algum tipo de trabalho criativo e já deu branco na cabeça, não conseguiu nem começar. Digita um no chat. Aí, ó, bastante gente. Então vocês me entendem que quando você não tem bem estruturado um passo a passo para fazer as coisas, fica muito mais difícil. Você tem que raciocinar mais, tem que pensar mais. E às vezes o próprio ato de você pensar já esgota sua mente. Então é exatamente esse ponto aqui que é o primeiro pilar para você poder trabalhar com a gente de inteligência artificial. Nós já vamos entrar mais a fundo. Segundo pilar é o sistema de treinamento. O que é o sistema de treinamento? Sistema de treinamento é quando você. É tudo aquilo, na verdade, é tudo aquilo que você fornece para o seu agente de inteligência artificial poder executar o fluxo de trabalho. Então, vamos supor que você chegou lá numa clínica. Você vai fazer uma apresentação, você vai fazer uma venda. Primeiro de tudo, até para você precificar, você vai entender o fluxo de trabalho do negócio. Cara, o fluxo de trabalho ele é a base para tudo, tá? Esqueci de dar ênfase nisso aqui. O fluxo de trabalho é a base para você precificar, é a base para você vender, é a base para você argumentar. O fluxo de trabalho é a base de tudo. Nossa, tô confundindo tudo aqui, né? Por quê? Porque através do fluxo de trabalho você vai ver o tanto de coisa que surge ali. O fluxo de trabalho é o bombril do mundo das automação, tá? Mil e uma utilidades. E você já vai entender isso aqui. Então, vamos continuar aqui. O sistema de treinamento é todos os recursos que você aprende a utilizar para poder garantir com que a sua inteligência artificial execute o fluxo de trabalho. E temos também um terceiro pilar que é o sistema multi-agentes. O que é o sistema multi-agentes? É quando você aprende a colocar diversos agentes de inteligência artificial para trabalhar em conjunto e começar a formar um time. Então, por exemplo, você tem um vendedor, você tem um financeiro, você tem um jurídico. Um agente de IA é um agente vendedor e você tem um agente de IA, um agente jurídico. Ok.
que é um sistema multiagente? É quando você coloca o vendedor para toda vez que fizer uma venda, acionar um jurídico e o jurídico vai emitir um contrato, vai mandar para essa pessoa e vai tirar dúvidas jurídicas com essa pessoa. Depois que o jurídico enviou o contrato, vai mandar para o financeiro que vai fazer a cobrança, que vai fazer o pagamento e depois vai colocar esse dado dentro de um sistema. Então, sistema multiagente é quando você aprende a criar um fluxo de trabalho do fluxo de trabalho. Então, sistema multiagente é quando você coloca vários fluxos de trabalho para formar um mega fluxo de trabalho. Então, por exemplo, um agente vendedor, ele tem um fluxo de trabalho específico. Ele tem que receber o cliente, ele tem que atender o cliente, ele tem que pensar ali todo o processo que ele tem que seguir no negócio, fechar um pedido, ok, e depois, vamos supor, mandar para um contrato. Ok, acabou o fluxo de trabalho do vendedor. Aí o jurídico tem outro fluxo de trabalho. O financeiro, outro fluxo de trabalho. E aí o sistema multiagente é o sistema de trabalho, é o fluxo de trabalho macro. Ou seja, depois, aí você vai pegar o que cada agente vai fazer e depois de que ele vai fazer. Então, o agente vendedor vende, o agente jurídico fecha o contrato, assina o contrato e tira dúvida sobre o contrato. O agente financeiro faz a cobrança, garante que a cobrança tenha sido paga e coloca no sistema o registro financeiro. Isso é um fluxo de trabalho master. Então, fluxo de trabalho é basicamente a visão que você vai ter de um negócio para você poder construir automação em cima disso. E isso vai influenciar total também no ato da venda, tá? Muita gente tem problema de precificação e aí você vai entender agora por que que precificar automação e inteligência artificial através de fluxo de trabalho é muito melhor do que precificar através de matemática. Antes de eu avançar isso lá, deixa eu explicar uma paradinha de precificação. Quem aqui, por exemplo, já vendeu algum tipo de serviço? Digita um no chat. Tráfego pago, eletricista, sei lá, algum tipo de serviço. Digita um. Aí, bastante gente. Ok. Quem aqui já teve dificuldade para precificar o serviço? Na verdade, pergunta errada, não responde não. Quem aqui teve dificuldade de fazer o cliente pagar o valor que você queria? Por exemplo, você queria cobrar 4, ele achou caro. Quem aqui já bateu nessa barreira de preço? Bastante gente. E aí eu vou te explicar um dos principais motivos do porquê que isso acontece no mercado de automações. As pessoas que não entendem de fluxo de trabalho vão acabar cobrando barato numa automação e o cliente ainda vai achar caro. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Como que é o jeito errado que as pessoas tentam precificar a automação? A pessoa compra um curso de automação, aprende automação, começa a seguir um monte de guru de N8N no YouTube e começa a ficar viciado em N8N. E aí a pessoa ela entra num mundinho das maravilhas ali, onde ela acha que ela vai ficar rica só de aprender automação. E aí, chega um momento que de tanto comprar curso, gastar dinheiro com a ferramenta, bate a água na bunda. E a pessoa fala assim: eu tô contando essa história porque essa história é a história que mais se repete no mercado de inteligência artificial. E aí bate a água na bunda. E a pessoa fala assim: pô, agora eu preciso vender. Tô cansado de comprar curso, tô cansado de gastar dinheiro com ferramenta, tô cansado de não conseguir ganhar dinheiro, agora eu vou ter que vender. E aí, quando a pessoa vai vender, o que que ela faz? Ela vai buscar um cliente, vai custar para achar um cliente porque ela não tem fluxo de trabalho, ela não tem nicho definido, ela não sabe quem que ela atende, então ela nem sabe que tipo de cliente que ela vai atender, e aí o que que vai acontecer? Vai atirar para tudo quanto é lado. E aí a pessoa desesperada, que já não aguenta mais chamar um monte de gente e não ter resposta, ela começa a apelar para spam. Aí ela começa a chamar os outros no Instagram, começa a buscar e-mail dos outros no Google, aí começa a ir no LinkedIn fazer spam em todo mundo, chama todo mundo. Aí chama tio, chama primo, chama fulano, chama ciclano e não recebe a resposta. E aí a pessoa pensa assim, cara, tem algo de errado comigo. Aí por um milagre, ela consegue uma reunião com alguém. Por um milagre, ela chega e fala assim, pô, consegui uma reunião. E vai na reunião. Aí ela faz a reunião, é um dono de uma imobiliária. Aí ela conversa lá na reunião e fala o tempo todo sobre o quê? Sobre automação. A pessoa, ela estava vivendo no mundinho do N8N. Ela estava vivendo no mundinho de ficar o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube sobre como construir um fluxo para imobiliária. E ela se aprofundou demais na técnica. Chega na reunião, o dono da imobiliária começa a fazer perguntas. E essa pessoa, tudo que ela sabe fazer é o quê? É falar sobre automação. Então, ela, na hora de vender, ela acha que ela mostrar o N8N e aquele tanto de bloquinho que ela montou, aquela automação que ela fez, aquela conquista que ela teve de realmente ter o primeiro robô dela pronto, ela acha que aquilo vai gerar valor. E aí,
ela mostra que o robô dela responde, que entende áudio, que acessa um sistema, que acessa um CRM. Ela mostra todas as funcionalidades do robô. E aí o cara realmente fica encantado. Você olha para a cara do dono da imobiliária, ele tá assim, cara, que automação insana, muito top. E aí ele olha para você e chega a hora do preço. O que acontece? Na hora de falar o preço, você fala, cara, então, vou cobrar baratinho de você. Aí você, na sua insegurança, você chega e fala assim, ó, então, eu vou fazer para você, na sua cabeça você queria cobrar 5 mil. Aí você tá lá, vou cobrar 5 mil, vou cobrar 5 mil. Então, para você eu vou fazer por R$ 1.500. Ou seja, na hora você trava e ao invés de você cobrar os 5 mil que você queria, você cobra 1.500. Quem é que já passou por uma situação bem parecida com isso que eu estou falando aqui? Alguém já passou por uma parada assim? De entrar na onda técnica, na hora de precificar muito abaixo do que você ia precificar. E aí eu vou te explicar. Isso aqui é um padrão que acontece com muitos alunos, você não está sozinho nessa. Meu mano, como a sua cabeça estava operando numa frequência técnica, como você estava na turminha, imagina a escola não tem a turma dos populares, tem a turma dos nerds, tem a turma dos meio termo ali que anda com os nerds, com os popular, tem a turma dos estudiosos que, ó, dos que não prestam atenção na aula e tiram nota boa, tem as turmas, não tem? Tem os grupos. No mundo das automações, tem dois grupos. Tem o grupo dos empresários e tem o grupo dos técnicos, tá? Tem outros grupos, mas vamos resumir. Os empresários, eles enxergam a automação de uma outra forma e são eles que ganham dinheiro. E os técnicos, eles só enxergam a automação. Eles não enxergam a automação de uma forma ou de outra, eles só enxergam a automação. E aí é que vem a grande diferença. O cara do N8N, que tá o dia inteiro preocupado com ferramenta e etc., ele ainda tem um problema. Que ele até acaba aprendendo a resolver menos problema do que o cara que não é tão técnico. E eu vou te mostrar agora. Quando você entra na reunião e você está no mundo de N8N, você vai falar de quê? Ferramenta. Você vai falar de quê? Funcionalidade. Você vai falar de quê? Do que sua automação faz. Do que sua automação faz. E aí, o cliente, na hora que ele vai conversar com você, você só tem esse argumento. Minha automação faz isso, minha automação tem isso, faz, ela tem. E aí, o que acontece? O seu cliente ele vai enxergar todos os atributos de mercado comparáveis ao que a sua IA faz. Então, você vai mostrando, pô, a IA entende áudio. Ele já vai começar a pensar, nossa, então entende áudio, beleza. Ah, minha IA ela responde texto, tal, tal, tal. Quando o cara for ver o seu preço, ele vai comparar com o quê? Ah, responde texto. Pô, mas o ManyChat responde e custa 150 por mês. Ah, entende áudio. Não, mas eu vi ontem uma propaganda de uma IA que entende áudio, eu entrei no anúncio, o cara tava cobrando R$ 97. Ah, ela responde sozinho. Pô, mas eu vi ali o Evolution API, é uma ferramenta de API, responde sozinho. O que vai acontecer? Esse cara que está procurando automação e inteligência artificial, e você conseguiu uma reunião com ele, pode ter certeza que ele já ouviu falar de ferramentas de IA. Ele já sabe quanto que cobra o Evolution por mês, quanto que cobra o Chat GPT por mês. Às vezes ele já tem o Chat GPT, ele já tem um ManyChat, às vezes. Ele já tem o N8N. Então ele tá careca de saber quanto que custa a ferramenta. Então na hora que ele vai comparar o seu preço e ele vai ver se o seu preço tá bom ou não, qual que é a comparação que ele faz? Quanto que custa as ferramentas. Então você se bota numa categoria de ferramenta. E aí é que tá, esse é um grande erro. Quando você se bota numa categoria de ferramenta, por mais que você seja o cara mais gênio do mundo, vamos supor que você fez uma automação voar. Só que se você não sabe vender ela para a pessoa certa, do jeito certo, a sua automação que voa e a única que voa no mundo, ela não vai valer nem R$ 1. Porque se ninguém souber enxergar qual que é o valor do problema que ela resolve, ninguém vai pagar nem R$ 1 por ela. E é por isso que muita gente tem problema em precificar. E aí você vai entender qual que é o jeito certo. Então, ao invés de você entrar numa reunião, ao invés de você ficar perdido em mundo de técnico, ao invés de você ficar preocupado com qual ferramenta você vai usar, o que sua ferramenta faz, você vai preocupar sobre como que você vai resolver e vender a solução do problema. Vamos entender aqui, ó. Então, outra forma de chegar numa reunião e fazer do jeito certo. Então, o primeiro passo que você tem que ter quando você chega numa reunião com o cliente. Não, o primeiro passo tem que ter antes de entrar na reunião com o cliente. Número um, escolher um problema para resolver, nem que seja de forma aleatória. Ah, eu vou resolver o problema de atendimento. Pode ser, cara. Não tem problema ruim para resolver nesse mercado, não. Atendimento e venda, cara, tem mercado infinito. Ah, beleza, vou resolver o problema de atendimento. De quem? Vou resolver problema de atendimento de clínica. Excelente. Agora você já sabe onde procurar cliente. Pô, você vai procurar dono de clínica. Você vai prospectar clínica, você vai criar uma estratégia para clínica, você vai refinar o seu atendimento para clínica, você vai se especializar nisso, que aí você vai ficar bom nisso. Ok.
Na hora que você chegar na reunião, o que que você vai fazer? Você vai entender qual que é o fluxo de trabalho. Você vai perguntar para ele quantos leads que ele recebe por dia. Você vai perguntar para ele como que funciona o atendimento dele. Você vai perguntar para ele se ele já tem automação, se ele não usa automação. Você vai enxergar os números. E aí vamos supor, você identificou que o cara tá perdendo 20 leads por dia, 20 atendimentos por dia por não resposta. Aí vamos supor que você entendeu também que o cara tem ali um ticket médio de 2.000. Vamos supor que no final de um monte de perguntas, você entendeu que o cara tem 3.000 leads por mês, que desses 3.000 leads, mais de 600 não são respondendo, 20 por dia vezes 30, 600 leads não são respondidos, e vamos supor que esse cara tem uma conversão de 2%, ou seja, se você pegar só os leads perdidos, ele perdeu 12 vendas. Se o ticket médio dele é 2.000, ele perdeu 24.000. Vamos supor que numa reunião, fazendo as perguntas certas, você entendeu que o cara tá perdendo 24 mil reais por mês. Em momento nenhum você falou de automação. Se você abrir a pior ferramenta de automação do mundo e falar assim, essa automação aqui vai resolver esse problema seu desse jeito. Assim, 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 assado. E falar, cara, eu só vou te cobrar 10.000. Eu te garanto que se você conseguir mostrar pro cara que o problema dele vale 24 mil reais por mês de perda, que no ano vale 480, ele vai enxergar muito mais valor do que se você passar 30 minutos falando tudo que a sua IA faz. E aí é que está o grande problema de 99,9% do mercado. As pessoas, elas estão no mercado de IA e elas acham que o mercado delas é estudar IA, é estudar N8N. Meu mago, N8N, IA e etc., você vai estudar como ferramenta secundária para a primeira parada. Você tem que se especializar em resolver, identificar, mapear e resolver e precificar. Ó. Identificar, mapear, precificar um problema. E aí é que vem. Quando você vai precificar uma automação, você não precifica a automação, você não precifica o fluxo, você precifica o problema. Então eu te dei o exemplo. Você entra numa reunião, que tipo de pergunta que você vai fazer? Quantos leads você recebe por dia? Quantas pessoas que você deixa de responder? Qual que é a taxa de conversão que você tem? Qual que é seu ticket médio? Como que funciona o seu atendimento hoje? Quantas pessoas tem na sua equipe? Ah, mas por que eu quero saber quantas pessoas tem na sua equipe? Porque ali você tem um dado para saber quanto que ele vai economizar colocando uma IA para trabalhar no lugar. Você tem que aprender a fazer as perguntas corretas. É pergunta, não é mostrar coisa, não é apresentação, não é mostrar. Você não está vendendo iPhone, fazendo apresentação para de um produto novo. Você está vendendo solução de problema ali para um cliente e precificando esse problema. Então, se a sua visão começar a mudar para resolver problema, ao invés de começar a ficar muito focado em automação, até o seu desempenho em automações muda. E aí você vai entender como que essa visão ela pode melhorar muito até mesmo as suas criações, até mesmo as suas automações. Olha para você ver, porque muita gente técnica deve pensar assim, ah, mas se eu ficar muito focado nisso, eu já vi muito youtuber de N8N ficar criticando esse pensamento, né? Muita gente foca só em vender, foca só no problema. Já vi gente criticando isso. E não aprende a parte técnica. Aí é que tem uma grande questão. O cara que é técnico demais e foca em técnica demais, ele não tem situação real de negócio para poder treinar a automação para resolver problema real. Ele está no mundo das maravilhas, ele está no mundo do videogame. O que acontece? Quando você foca em problema, quando você foca em vender, em fechar cliente, o que acontece? Você passa a operar num ambiente diferente, onde você tem que estudar inteligência artificial de forma precisa, porque você está corrido, você não tem tempo, porque você tem muito cliente. Você tem que estudar IA de forma precisa para resolver o problema do cliente. Então, quando você vai estudar o N8N, você não vai abrir a ferramenta e sair de forma aleatória estudando tudo que ela tem. Você vai estudar tudo que tem que resolve os problemas que você precisa resolver. Então, por exemplo, você está lá numa imobiliária e ela tem um problema de armazenamento de dados, você vai estudar o N8N e você vai buscar todas aquelas ferramentas que resolvem esse problema de dados. Então, até para aprender automação, você vai aprender automação do jeito certo. Então, vamos entender qual que é o problema de você ir por essa visão técnica e como que isso ali causa o problema das IAs mal implementadas, né? Então, vamos lá. Primeiro problema que eu enfrentei muito na hora de construir automações e que isso aqui me ferrou demais. Começar a construir sem pensar primeiro no fluxo de trabalho. Qual que é o problema disso? Quando você vai construir uma automação sem pensar no fluxo de trabalho, o que acontece? Você abre o N8N e dá a tela branca na sua cabeça. A sua cabeça ela trava. Por quê? A Alice
O Coelho lá de Alice no País das Maravilhas, ele já nos ensinou isso. Ele chegou para ele, perguntou assim, ela perguntou, para onde que, qual que é o melhor caminho aqui? Aí ele falou assim, para onde você vai? Aí ela falou assim, não sei. Aí ele respondeu o quê? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. A mesma coisa acontece quando você abre o Netuene. Se você abre o Netuene e não tem um fluxo de trabalho, que é o seu caminho no mundo das automações, o que que acontece? Qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, o que acontece? Você tem 1 trilhão, infinitas possibilidades para processar na sua memória. E já tem uma pesquisa que comprova isso, dados que comprovam que eu inventei esse trem de tem pesquisa que comprova, tá? Mas isso é real. Se você for pegar pela lógica, se você tem uma coisa, um caminho, se você tem um mapa para chegar ao seu destino, é muito mais fácil para a sua mente vai gastar muito menos memória. Se o seu computador, por exemplo, ele sabe exatamente como realizar uma tarefa, ele gasta muito menos memória. Pega uma IA, por exemplo, que você treinou ela sobre uma coisa e uma IA que você não treinou ela sobre essa mesma coisa. Faz uma pergunta para ela. A primeira vez que você perguntar sobre esse assunto, ela vai demorar 15 segundos para te responder. Nessa mesma conversa, você perguntar de novo sobre esse assunto, ela te responde instantaneamente. Por quê? Porque agora ela já tem um caminho, ela já sabe o que ela já passou por tudo. É a mesma coisa. Então, vai construir uma automação, desenhe o fluxo de trabalho. O que é fluxo de trabalho? É exatamente todo o passo a passo de tarefa que o agente de IA tem que fazer. Então, por exemplo, você vai construir uma automação para uma clínica, você tem que entender automação para resolver o quê? Automação para resolver o atendimento. Beleza, mas atendimento de quê? Atendimento dos leads que vem lá do tráfego. Beleza, mas a IA tem que fazer o quê? Ela tem que receber o lead e fazer um agendamento. Beleza, mas como que ela vai fazer esse agendamento? Pô, ela tem que perguntar o nome do lead, tem que ver se ele já é um cliente, buscar num sistema se ele já é um cliente. Se já for cliente, ela vai usar os dados daquele cliente. Se ele não for cliente, vai ter que coletar esses dados, vai ter que entender o perfil do cliente. Ok, entender o perfil do cliente, já tem que fazer o quê? Aí ela tem que fazer um agendamento com um profissional correto, com os dados corretos e enviar para um ser humano o aviso de que foi feito aquele agendamento. Depois, um ser humano tem que entrar em contato com ele e fazer o follow-up. Isso é um fluxo de trabalho. Então, fluxo de trabalho é normalmente quem te passa é o próprio dono do negócio. E aí é que tá. Você não precisa aprender sobre o fluxo de trabalho de todos os negócios. Você só precisa aprender a fazer as perguntas corretas. Porque se você aprende a fazer as perguntas corretas, basta com o que você sente com a pessoa responsável ali naquela empresa, ela já vai te dizer exatamente o que você tem que pensar para construir sua automação. Então é, você não precisa aprender sobre fluxo de trabalho de todos os negócios. Você não precisa decorar qual é o fluxo de trabalho de uma imobiliária, de uma clínica, de uma hotelaria. Não precisa. Você precisa aprender quais são as principais perguntas que você deve fazer para você poder definir esse fluxo de trabalho. E aí, quando você for vender, o que você vende? Você vende o resultado para o cliente. Então, você vai vender a solução daquele fluxo de trabalho. Você vai vender. Deixa eu pegar uma palavra melhor. Quando você for precificar, no caso, é aquela questão: 24 mil perdido por mês, 480 mil por ano. Pô, vou fazer um cálculo aqui: 10% desse resultado, vou cobrar 48 mil dividido por 12, 4.800. Por quê? Porque você fez as perguntas certas e entendeu o problema do cara. Você não precisou mostrar automação para ele, tá? Então, na hora que você for construir automação, você tem que construir automação para quê? Você vai construir uma automação para resolver esse problema. Tá? Então, até isso a gente pensou, por exemplo, na hora de construir o Tomic, tá? Então, o Tomic CRM, tudo que a gente fez não são ferramentas aleatórias. Por isso que não faz sentido você aprender o Tomic N8N através da navegação, ficar explorando ele de forma aleatória. Cada uma dos mecanismos aqui, ele resolve um problema. Você quer um exemplo? Por exemplo, você está na reunião lá com o cliente, você está na reunião com o lead e ele te perguntou, deixa eu trocar de organização aqui, gerenciar organizações. Tá, vou pegar a nossa organização aqui. Aí você tá lá com um lead, ele chegou para você numa reunião e você chega para ele e pergunta assim: cara, quantos leads, quantos clientes você tem hoje aí no seu negócio? Né? Quantos leads chegam no atendimento do seu negócio hoje? Aí ele fala assim: não sei. Onde o Tomic CRM ele entra? Pô, cara, aí você já tem um argumento. Pô, cara, você não sabe quantos leads tem por dia no seu negócio? Vou te falar o seguinte, você sabia que 71% dos consumidores, eles compram das empresas que compram mais rápido? E se você não sabe quantos leads que você chega por dia,
Você provavelmente não está sabendo quanto tempo que você demora para responder cada um. Se você não sabe quanto tempo você demora para responder cada um, provavelmente você está perdendo muita venda por tempo de resposta. Então, eu vou te falar o seguinte: 72% dos consumidores eles compram da empresa que responde primeiro. Quer ver? Eu vou provar para vocês aqui no chat. Quem aqui já foi fazer orçamento de algum produto para alguma coisa de festa de aniversário, um dentista, um médico, e deu preferência para quem respondeu primeiro? Digita um no chat aqui. Quem já tomou uma decisão com base no tempo de resposta da empresa? Ó, você já veio aqui no chat, já tem uma galerinha aí que faz parte dessa estatística. E foi feita uma pesquisa profunda nisso. 71% das pessoas, elas compram das empresas que respondem primeiro. Então você vai usar esse sistema, não é para mostrar o gráfico bonitinho, não é para mostrar o que a ferramenta faz. Você entra no Tomix CRM, é para mostrar que ela resolve um problema que o seu cliente está enfrentando que pode estar fazendo ele perder dinheiro. Então, na hora que você for abrir o Tomix CRM, você vai mostrar, cara, olha, a gente tem um sistema onde o nosso agente de inteligência artificial, ele monitora todos os leads que chegam, todos os leads que foram qualificados, esse respondido aqui da galera, é lead qualificado, tem que mudar essa palavra aqui. Todos os leads que são qualificados, e aí você consegue entender qual que é a porcentagem de lead que estão qualificados. Então aqui, ó, 19%, tá aqui, ó. 19% dos meus leads que chegam lá do tráfego são qualificados. Então eu consigo ter muito mais clareza para trabalhar. Então você vai usar o sistema para reforçar o seu argumento, tá? Outro erro que eu cometi, justamente não medir o desempenho da inteligência artificial. Então, às vezes, você vende um projeto para um cliente, você vende um agente de IA para um cliente, e você não mede quanto que o seu agente de IA está trabalhando ali, quanto que ele está respondendo. E aí você não consegue saber o quanto que ele está vendendo. Então, outro problema que o Tomix CRM ele faz. Na hora que você pluga os bloquinhos corretos lá, os rastreadores no seu Tomic, ele vai pegar as métricas desse agente através de todas as conversas que ele faz. Então aqui, por exemplo, ó, o nosso agente de IA este mês, olha aqui, ele processou 36.245 mensagens. É por isso que a gente recebe essas plaquinhas aqui, ó. Então, 32.245 mensagens. Ele atendeu 3.136 usuários, tá? Teve um envolvimento humano ali, é uma taxa mais complexa, mas depois a gente pode ter uma aula sobre esses tipos de métrica aqui, de 95,3%, tá? Uma média de mensagem de usuário que bugou, mas ele está com a média de mensagem de usuário de 6,6 mensagens por usuário, ou seja, de 3.166 usuários. Aqui, ó, só pegar a média aqui, ó. A gente tá com a média de mensagem por usuário de 6,6, tá? Então, a gente tem clientes mandando 6 mensagens. Isso é uma métrica linda que você pode mostrar para a empresa. Olha, a nossa IA, ela engaja. Porque 6 mensagens, cara, é uma conversa longa com uma empresa. E média, se você pegar uma média de 3.136, imagina você mostrar para o cliente, cara, olha, as nossas IAs, elas têm uma média de 6 mensagens. O que significa? Você sabia que, por exemplo, as pessoas elas demoram 7 mensagens em média para comprar um produto? Isso é uma pesquisa real. Elas demoram normalmente produtos de ticket baixo, que é o meu mercado, né? De até R$ 97, que são vendidos pelo WhatsApp, levam uma média de 7 mensagens para ser vendido. Ou seja, se você está com a média de mensagens de 7, por exemplo, quer dizer que você tem uma conversão muito alta, porque a maioria das pessoas estão atingindo a estatística de 7 mensagens. Obviamente, esses são dados muito complexos aqui para a gente entender o motivo disso aqui nessa aula. Mas, se você monitora o desempenho da IA e aprende a usar esses números para vender para o seu cliente, aí seu patamar muda. É por isso que passar muito tempo focado na parte técnica, focado em ferramenta, não vai adiantar nada. Porque você tem que aprender números, você tem que aprender perguntas, você tem que aprender a mostrar isso aqui para o usuário. Porque aí é que vem a magia. Na hora que você vai precificar, você precifica sobre o valor do problema. É por isso que você já ficou puto aí na sua vida por gente que sabe muito menos que você cobrar 10, 20 vezes mais que você. Quem aqui, por exemplo, já perdeu um cliente e ficou puto porque entrou na rede social, viu um cara falando daquele conteúdo que você domina, ele domina muito menos que você vem falando um monte de besteira, mas aquele cara ali ganha muito mais. Alguém já passou por uma situação dessa? Eu já passei muito isso na minha vida, com o próprio mercado de automação e IA, né? Você chega lá,
tem um cara que estuda muito menos que você, sabe muito menos que você em alguma coisa, você vê na rede social, o cara tá ganhando muito mais dinheiro. É justamente porque ele aprendeu a precificar falando de um mundo que o cliente entende. E aí eu vou te dar mais um porquê, eu vou te dar mais um porquê de isso faz sentido. Quando você precifica ferramenta, quando você mostra o que você está fazendo, quando você mostra sistema, N8N, você está se colocando na concorrência de N8N. O N8N cobra 150 conto por mês. Você está se colocando concorrendo com o ManyChat. O ManyChat é 150 reais por mês. Chat GPT você paga por token e você vai gastar o quê? 20 conto. Então, se você bota numa categoria de ferramenta, você vai ter que concorrer com elas. Agora, se você se coloca num patamar de vender a solução de um problema, com quem que ele vai te comparar? Consultorias, empresas de prestação de serviço interno, ele vai te comparar com o vendedor da empresa dele. Porque se você vende para ele a capacidade de analisar as métricas da empresa, ele vai te comparar com quem no subconsciente dele? Ele vai te comparar com uma consultoria que ele já fez que falava desses dados. O empresário já fez muita mentoria, já fez muito curso. Então, o subconsciente dele tem muito dado relacionado a prestador de serviço. Então, se você mostra para ele números, se você faz as perguntas corretas, ele te bota numa categoria diferente na cabeça dele. Então, na hora que você vai precificar, ele vai te concorrer com, ele vai concorrer na mente dele. Nossa, que tanto de blá. Na mente dele, ele vai colocar você concorrendo com quem? Ele vai colocando você concorrendo com outros consultores, outros mentores que cobram 20, 30 mil para fazer um trabalho que é muito menos mão na massa que o seu. Aí você passa de um mero criador de automações para um prestador de serviço caro e valioso no mercado. Entendeu? Então, até a automação que você vai construir, ela é guiada pelo problema que você resolve. Vocês estão conseguindo capturar a visão que eu estou passando aqui? Digita um no chat, esqueci do fluxo de trabalho aqui. Uma dúvida: cada cliente novo dentro do Tomic vai me custar quanto? Se você não entrar na Black Friday, vai te custar 197 por mês por cliente. Ou 1.497 por ano. Se você entrar na Black Friday, você vai rir da minha cara do quanto que isso vai ficar mais vantajoso para você. Tá? Ok, continuando. Ó, inclusive, Amaral, manda o link pra galera aí da Black Friday no chat. Manda o link pra galera entrar. Galera, entra no link da Black Friday. Hoje não vai ter oferta nenhuma, hoje é só aula, tá? Mas entra aí no link da Black Friday, porque no dia 11/11 nós vamos fazer a maior oferta da história da nossa empresa. Nós paramos de vender todos os nossos principais produtos só para reservar para essa data da Black Friday. Então entra aí, beleza? Outros dois erros que eu cometi. Outro erro, começar com automações complexas. Meu mago, beleza aí o preço? Nós vamos revelar lá na Black. Muita gente entra para o mercado de automação e começa fazendo automação da qual ele se encanta pela quantidade de coisas que aquela automação tem. Isso é uma mania muito grande do profissional de automação. Ele entra lá, começa a aprender, aí vai de novo, o cara técnico vai aprender no 8N, vai aprender um monte de coisa que o 8N pode fazer, as ferramentas que tem, etc. E aí ele quer inventar a moda ali, né? Ele quer construir um super agente de inteligência artificial. E aí chega na hora de entregar para um cliente, o que acontece? O cliente não queria nem 20% daquilo. O seu cliente ele queria simplesmente resolver um problema de triagem. O que é triagem? É aquela parte de coleta de dados, de entender quem é o cliente e já passar para um ser humano. Então você chega para ele e apresenta uma super solução que faz um monte de coisa, que acessa um monte de coisa e é totalmente difícil de manutenção. O seu cliente não gosta porque ele não entendeu o que aquela automação faz e ela não resolve o problema de forma correta ali. Então eu já cometi muito esse erro. Cria uma solução muito complexa, uma automação muito complexa, ela fica difícil de dar manutenção. Você chega empolgadíssimo para apresentar essa automação para o cliente. Ele não dá a mínima, ele fica puto ainda e fala assim, cara, não entendi nada que essa automação faz, tá? Assim, cara, eu não quero isso, eu quero que ela faça só isso, isso e isso. Vai ficar puto. Então, comece pelo fluxo de trabalho, tá? Tudo isso aqui é para mostrar para vocês que fluxo de trabalho vai reinar nessa parada. Não medir desempenho, tá? Então, se você não mede o desempenho da sua IA, você não vai saber o que funciona, fica dando volta, beleza?
Então, como precificar e vender a gente? Para a gente bater o martelo aqui, se você quer aprender a precificar e vender a gente, número um, aprenda a fazer as perguntas corretas, tá? Eu vou te passar, eu posso anotar algumas perguntas aqui, mas eu posso te dar um caminho mais fácil de você aprender as perguntas corretas. Deixa eu abrir o chat GPT aqui. Chat GPT OpenAI. Ó, vou digitar aqui. Quero precificar uma automação com IA para uma clínica e quero me posicionar como um. Ó, cara, eu estou usando a ferramenta errada aqui. Essa ferramenta aqui é ruim. Ferramenta boa, na verdade, é essa aqui, ó. Essa ferramenta aqui que é boa. Deixa eu abrir Eu ia aqui. falar, mas fiquei só olhando aqui, por você fazer um negócio desse ao vivo. Não, aqui não dá. Ó, fechar clientes. Eu vou na parte de fechar cliente, vou aqui na parte de super fechador de cliente e vou mandar para ele. Vou mandar áudio. Ó, cara, tem que colocar permitir aqui, permitir. Cara, é o seguinte, eu vou fazer uma reunião com um cliente que é um dono de uma clínica e eu quero fazer a melhor precificação possível. Eu não quero me posicionar como um profissional de automação qualquer e eu não quero que no subconsciente dele, no final, ele compare o meu preço com o de concorrentes baratos e nem mesmo com o preço de ferramentas. Muitos clientes que eu já fiz reunião ficaram comparando o meu preço com o preço. Ah, qual que é a diferença do seu serviço do ManyChat? Então eu quero nem entrar nesse mundo ali com ele. Eu quero fazer as perguntas corretas para que eu possa precificar em cima do problema dele e mostrar que o meu valor é muito barato perto do problema que a gente resolve. Então, com base no que você conhece de clínicas, enumere aí 10 perguntas que eu devo fazer para esse cliente e por que que eu devo fazer essas 10 perguntas. Vamos colocar aqui, vamos ver. Pronto. Vamos mandar aqui no chat. E vamos aguardar a IA responder. Essa é uma das maneiras de enumerar as perguntas também, tá? Esse Tomic Chat aqui também vai estar incluso lá no pacote da Black Friday, tá, meus manos? Então já entra no grupo aí da Black, porque essa ferramenta aqui também vai estar inclusa no pacote que nós vamos ofertar, beleza? Então, vamos deixar ele processando aqui. Ele usa o GPT-5 Top Pica Master, tá? A gente vai até colocar uma experiência de pensamentos nele aqui, para ficar pensando, é bonitinho e ficar mais claro para você o que, que ele está fazendo. Enquanto ele vai respondendo aqui, ó, eu vou te mostrando também outro ponto. Vou aproveitar isso aqui para fazer um merchan, só um merchanzinho no meio da aula. Para você que não tem tempo para ficar vendo live toda semana, acompanhando live toda semana a gente tem uma aula, vai te agregar. Na Black Friday também nós vamos liberar acesso total à nossa área de membros, tá? E aí, para você que quer aprender a precificar, fechar cliente, fechar contrato, temos aqui também o curso Fechando o Cliente. São 6 horas de conteúdo. Até automação de contrato a gente tem aqui, tá? Até automação para você fechar contrato automaticamente, a gente te fornece aqui a aula e tudo mais, beleza? E aí, quando você crescer o seu negócio, o que que vai acontecer? A internet aqui tá bem lenta. Tá travando para vocês aí? Dois, não. Tá, Não, ok. Não, não, aqui tá de não. boa. Eu tô de boa. É. Só o que Ok. tava aqui é minha câmera de vez em quando, mas é o meu. Esse navegador Atlas aqui, ó, eu tô achando que é ele que tá lerdo desse jeito aqui. Mas enfim, ali dentro da área de membros, a gente também tem um curso completo te ensinando a criar um super analista de marketing para você colocar ele para gerenciar, para analisar, gerenciar não, analisar suas campanhas de Facebook Ads. Outro ponto, fluxo de trabalho, vocês já viram que é o principal pilar para vocês dominarem esse mercado, né? Então, aqui no Método Empresa com IA Humanizada, a gente tem um curso completo sobre mapear fluxo de trabalho, que é o planejamento estratégico aqui. Você tem lá a aula te ensinando a fazer diagnóstico, as perguntas corretas, fluxo de trabalho, como que você vai arquitetar ali agentes de IA para te ajudar no seu negócio, gestão de projeto, agente comercial, suporte, recuperador de vendas, identificar decisões importantes, divisão modular do robô, enfim, diversos pontos muito importantes, tá? Aproveitando só o merchanzinho aqui. Ó, então a IA lá já trouxe 10 perguntas e o porquê de cada um com esse pincel embutido ainda. Então vamos lá, situação. Pergunta.
Essa IA aqui, se a gente conseguisse um programador pica master, nossa, cara, isso aqui a gente tem que conseguir um programador para ele conseguir transformar esse super fechador de cliente numa IA para entrar na reunião, imagina? Então, olha aqui, situação, estrutura e demanda. Então, ele já te trouxe, ó. Pergunta: quantos médicos agendas por dia? Quais especialidades e quais unidades vocês operam? Por quê? Aí já falo por quê, ó. Por quê? Vai dimensionar o porte, sazonalidade e capacidade. Ajuda a precificar por complexidade e escala. Então aqui, ó, ele já te traz as perguntas que você vai fazer, o porquê de cada pergunta. Fluxo atual. Como funciona hoje o ciclo de agendamento, confirmação, lembrete e encaixe pós-consulta? Quais canais? Telefone, WhatsApp, site e sistemas. Exemplo, iClinic, Zenfisio, TOTFIS, Google Card, vocês usam. Então, por quê? Porque vai mapear as integrações, pontos de atítulo e escopo de automação. Receita, qual ticket médio, gargalo, beleza. E aí ele coloca aqui, ó, como evita comparação com o ManyChat? Você foca em KPIs de negócio, no-show, ocupação, ticket, compliance, integrações e mudança contínua. Ferramenta vira meio, não fim. Frase pronta se vier objeção. Ferramenta é 10% do resultado. Os outros 90% são diagnóstico, desenho de processo, integração com seu sistema, LGPD, métricas e evolução mensal. Eu estou te vendendo aqui, meu caro, esse 90% que faz a ferramenta qualquer que seja gerar caixa. Ou seja, o que você está vendendo para o cliente? Essa frase aqui já me trouxe um insight até para te direcionar melhor. Você tem que mostrar para o seu cliente que, cara, ferramenta qualquer um pode vender. Mas o que você está se especializando ali é realmente sobre como você vai resolver o problema para ele gerar mais dinheiro com aquela ferramenta. Coisa que 99% do mercado de automações IA não faz. E aí aqui tem uma coisa maravilhosa, tá? 99,9% do mercado de IA, se você for abrir aqui, ó, pesquisar no YouTube, ó, vou abrir no YouTube aqui, ó, N8N. O que você vai achar de N8N aqui? Curso N8N gratuito, domínio N8N em 20 minutos, o que é N8N, como funciona, né? Aí você vai ter aqui técnicas, coisas técnicas. Se você entrar no canal dessa galera aqui, vai ter o quê? Como criar um robô de N8N e tal. Eu também era dessa galera, tá? Até a gente mudar um pouco e entender o que realmente dava dinheiro nesse mercado. Se você pesquisar conteúdo de automação no YouTube, você não vai ver ninguém falando sobre como resolver problema com o N8N. E isso é bom. Por quê? Porque esse mercado, ele é um mercado que naturalmente atrai a galera técnica. É um mercado técnico. Só que as principais revoluções da história, as principais da história, não estou falando principal do mercado de IA, não. As principais revoluções da história foi quando um cara técnico virou empresário e transformou um mercado técnico em negócio. Steve Jobs. Quando eles começaram a criar computadores, eles começaram a criar computadores para programadores, para galera geek, para galera nerd. Até que Steve Jobs um dia chegou e falou assim: "Cara, a gente tem que começar a vender isso para o consumidor final". Na época, isso era ridículo. Na época, isso era chacota no mercado tech. Quê? Como assim você vai virar para quem vai querer um computador? Por quê? Computador era coisa técnica. Resultado, hoje a Apple foi precursora no mercado de computadores pessoais e é uma das maiores empresas do mundo por conta disso e criou um novo mercado. Nós só estamos aqui nesse Zoom, com aula ao vivo, nesse mercado online, porque um dia esses caras, esse grupo de pessoas, tiveram essa ideia de criar um mercado para o consumidor final. Então, todo mercado técnico, ele vai ser lotado, dominado por pessoas técnicas. E essas pessoas técnicas normalmente não sabem fazer dinheiro. E aí isso é bom porque elas abrem terreno do mercado. E se você entra com a sua visão de empresário, o que acontece? Você aprende a fazer dinheiro, onde as pessoas só aprendem a mexer em ferramenta. Tô igual o GPD falando nas frases aqui. Tá? Então, assim, meu mago, você não vai deixar de aprender ferramenta. Você não vai deixar de aprender. Eu sou fascinado em mexer nisso aqui, ó, em mexer em inteligência artificial. Eu adoro mexer no Net passo horas, essa semana inteira eu passei programando, adoro. Mas tudo que eu faço na IA tem o propósito de resolver um problema que eu já mapeei antes. Isso é uma coisa que eu aprendi hoje. Então, tudo que eu faço com IA hoje
numa semana anterior, eu já estou mapeando o porquê que eu vou trabalhar naquele IA. Qual o problema que eu vou resolver? Como que eu vou resolver aquele problema? Qual o resultado que eu espero? Aí sim eu começo a ter dinheiro com inteligência artificial. Beleza? Vou abrir para dúvidas aqui um pouco, tá? Mandem as dúvidas de vocês por obsequio. O Matheus já falou, o cliente não tá nem aí para end-to-end ou make, ele quer ver o problema resolvido e grana no bolso. Exatamente, meu Marco. Exatamente. Onde vai ficar salva a live? Vai ficar salva no YouTube, tá? Vamos mandar para vocês amanhã, 7h45 da manhã, no grupo do WhatsApp. No CRM, consigo colocar vários clientes de nichos diferentes? Consegue sim. Deixa eu te mostrar aqui. Compartilhar a tela aqui com você. Você vai gerenciar esses clientes através de organizações. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho minhas organizações, certo? Então, aqui eu tenho Automatic Labs, eu tenho aqui teste. Vou pegar aqui, ó, teste org, que foi aquela que eu tinha criado, ó. Pronto. Peguei aqui o teste org. Abri, pronto, aqui, ó. Zerado. Tem um lead só. Então, isso aqui é de um outro cliente. O que que nós estamos fazendo? Você vai poder personalizar isso aqui em cima. Você vai poder mudar essa logo, vai poder mudar algumas coisas no sistema para parecer que o sistema é seu, tá? Então nós estamos já trabalhando numa atualização de personalização. Outra coisa que vai vir aqui é você vai poder criar vários pipelines. Então vai ter aqui um drop-down, você vai poder criar visualizações diferentes. Então eu quero ter uma visualização X, uma visualização Y. Então você vai criar isso. O cliente conseguiria ver o CRM dele? Sim. Aí você já responde uma outra pergunta também, aqui pra cima, que é os níveis de acesso, né? Ah, sim, isso, você consegue. Então aqui, ó, eu venho aqui em gerenciar organizações, eu venho aqui, ó, convidar e gerenciar. Aí eu seleciono a organização, vou pegar aqui, ó, teste org, e aí eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um outro e-mail meu. Vou colocar esse e-mail e vou enviar um convite. Pronto, ó. Agora, se eu acessar aqui, ó, essa conta, você vai ver que não tem ali o teste org nela, ó. Não tem aqui. Organizações. Ó, não tem aqui teste org. Participações. Tem Automatic Labs. Ok. Agora eu venho aqui no e-mail. Espero o convite chegar. Ó, você foi convidado. Aceitar convite. Aí eu resolvi aquele problema lá, Vilição, que precisa estar logado na conta. Ih, deu invalid de token. Uhum, valeu, valeu. Ah, não, ele já funcionou. Participações, já aceitou aqui, ó. Pronto. Teste org. Aí, ó, já tá muito mais automático. Beleza? Conecto. Pronto. Agora eu tô acessando aquela mesma organização de outra conta a partir dessa conta aqui. Entendeu? Aí aqui agora, ó, posso ver o mesmo lead, posso mexer como um convidado. Você vai fazer essa mesma coisa. Você vai pegar o e-mail do seu cliente, vai convidar, ele vai aceitar o convite e vai estar ali no sistema. Beleza? Onde tem o link do CRM? Meu mago, vou te mandar o link de vendas e o link de acesso, tá? Não compra o Atomic CRM nesse link. O link de vendas é só pra você assistir e entender como é que ele funciona. O link de acesso Se for comprar na minha mão é mais barato. se comprar do Vinição, vai ser banido do mundo do CRM. Eu não, eu vendo mais caro. Ih, peraí que o Quem link foi errado. quiser, Peraí. E perguntaram aqui sobre a parte de conversão da meta. Ainda não tá no roadmap para integrar isso daí, a parte de craqueamento. Mas dá para fazer um ali pela N8N, cara. Comprei esse GCRM, precificação e agente. Comprei esse GCRM, precificação e agentes. Isso foi uma pergunta? Você quer Não, saber sobre confesso, não precificação e entendi. agentes? Deixa eu pausar a gravação aqui. Ó, para você que está assistindo a gravação, Black Friday, dia 11/11, link tá aqui embaixo na descrição.